Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Olha, gente, não repara no cabelo não, que eu fiz uma matização esses dias e aí demora um pouquinho mais pro azul sair e ficar só o lourinho claro, né? É o que temos pra hoje, então vamos de cabelo azul e louro. Gente, hoje o vídeo não é nem um react, mas é minha opinião em relação a um recente vídeo que eu vi no aplicativo, é tipo o aplicativo das dancinhas. Infelizmente, uma brasileira que teve o seu casamento com um coreano finalizado. Ela diz alguns pontos nesse vídeo que para mim são bastante pertinentes e é por isso que eu resolvi vir gravar esse vídeo. Eu não vou comentar sobre o que aconteceu com ela, porque a gente não sabe, nem ela mesma sabe. O que eu posso fazer é contar como foi a minha experiência, a experiência do Jun, na segunda vez que ele foi ao Brasil. Que foi quando ele ficou um tempo maior lá, ele ficou quase 2 meses. A primeira vez que ele foi pra conhecer minha família, pra falar assim, olha, oi, eu sou o Jun, sou eu que estou levando a Camila, tudo bem? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então foi uma visita muito rápida, com uma semana no Brasil. Conheceu apenas São Paulo, que na época eu morava em São Paulo. E depois ele foi pra conhecer minha família, que fica numa cidadezinha perto de Belo Horizonte. É grande Belo Horizonte, né? Desde quando meu pai teve o AVC, toda a família, para uma comodidade melhor do meu pai, foi morar no sítio que fica ali na grande Belo Horizonte. Então, dessa primeira visita eu não vou comentar, então o que eu vou falar é a experiência que nós tivemos na segunda visita dele, que é esse período maior de 2 meses. Eu posso dizer que realmente a comida pegou muito pro Jun. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, o Jun tá acostumado com uma dieta balanceada coreana, que é totalmente diferente de uma dieta brasileira. Como eu sabia que o Jun já tinha algumas particularidades, que ele não come, por exemplo, ele não come cenoura, ele não come milho, ele não come brócolis. Então o Jun, ele é muito chato pra comer, demais. Pra ele comer um brócolis tem que ser feito de um determinado jeito. Mas eu acho que isso daí é culpa da mãe dele, que mimou ele demais, sabe? Filho único. Mas enfim, ele não come. Então antes de eu ir pro Brasil, eu conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, olha, ele vai, mas nós vamos ter que fazer um cardápio diferente. Ou vai fazer pra toda a família durante esse período de tempo um cardápiozinho diferente, ou a gente vai fazer uma comidinha separada pra ele. A minha família conseguiu fazer a comida separada. O Jun se aventurava a comer da nossa comida? Se aventurava, por isso que ele passava mal. O que ele sentiu quando ele começou a comer a comida no Brasil feita na casa da minha mãe? A comida era oleosa, a comida era salgada, a comida era pesada. Quando eu voltei para o Brasil e fiquei esse tempo na casa da minha mãe, eu realmente consegui perceber o quanto a comida é diferente. Um dos maiores choques que eu tive foi quando eu comi a batatinha Ruffles. Eu era viciada em batatinha Ruffles, fandangos. Na hora que eu coloquei na boca, a batata Ruffles era tão oleosa que eu não consegui comer. E olha que eu como batata frita aqui, essa batata de chips aqui, não tem óleo, não tem sal. A comida coreana é uma comida muito leve. E não é só porque tem muita folha, muito vegetal, não. A base dela é leve, não tem óleo. É muito difícil eu achar uma comida oleosa aqui na Coreia. E assim, não é que ele também não gostou da comida, o sabor é gostoso, mas o estômago dele não conseguiu aceitar bem a comida. E foi nessa segunda viagem que ele conheceu o Guaraná, gente. E Guaraná Diet. Comprei aqui acho que 2 vezes só aqui na Coreia Guaraná Diet. E não tá vendendo mais. Então, quando tiver, comprarei para dar pra ele. O Jun não sofreu muito com isso, porque o Jun não bebe bebida alcoólica. Como ele era fisiculturista, ele criou o hábito de não beber álcool. Mas, como que acontece aqui na Coreia? As pessoas bebem álcool. Só que a grande diferença é que aqui, se você bebe álcool e você fala um A que desagrada, chama a polícia. É igual briga de adolescente. Adolescente brigou na rua, a polícia chega. Em relação à bebida, faça a comparação. Você tá na Coreia, onde se você beber e você causar algum probleminha, qualquer pequenininho que seja, a polícia tá chegando, tá te levando, versus como é no Brasil. Você vai beber um mundo, vai cair tropeçando na rua, vai incomodar e o que vai acontecer? Até 5 anos atrás, que era o que eu vivi, né, do pouco que eu saía, porque eu não saía muito no Brasil, nada, não acontece nada. Você vê um monte de gente bêbada na rua, né? Aqui na Coreia tem? Tem também. Tem, mas por exemplo, onde eu moro aqui, eu não vejo gente bêbada. Eu vi uma vez só, e mesmo assim era um senhor sentado no chão com 2 guardas do lado. Então
assim, pra pessoa que não sabe se controlar quando vai nesses ambientes com um ambiente mais livre, se perde. Meu ponto de vista, tá, gente? O término aqui na Coreia é bem diferente do término no Brasil. No término no Brasil, eles vão falar assim, tá dando certo, não é você, sou eu tô muito ocupado, não tô conseguindo te dar, você merece alguém melhor. Então ele vai inventar aquele mundo. Na Coreia é assim, acabou, não te conheço mais. Bloqueia telefone, finge que não conhece mesmo. E eu posso falar de algumas situações, nos términos do meu marido. Meu marido sempre foi um rapaz muito bonzinho, ele sempre sentou, conversou, mas depois da conversa, a reação dele, se ele tá andando aqui e a ex dele tá andando aqui, ele atravessa a rua. Ele não dá nem oi. Ia acontecer um evento e eu falei com ele, Jun, vai, eu não vou ficar com a Lia, você vai. Tava casada, com um filho. Vai se divertir, vai desestressar um pouco com seus amigos. Ele falou assim, não vou. Eu falei, mas por que você não vai? Porque a amiga da ex dele ia no mesmo evento. Eu falei assim, e o que tem? Qual que é o problema? Eu falei assim, não, eu não quero que haja nenhuma conversa em relação a isso. Se a amiga tá indo, ela vai e eu fico. Eu já conversei com os meus amigos que irão neste evento, já expliquei que eu não irei e todos disseram, tudo bem, cara, a gente entende. Então assim, se você abrir a internet, você vai ver que tem vários relatos de términos de relacionamento entre coreanos e mulheres de outras nacionalidades. E todos têm o mesmo ponto em comum, a rispidez dos términos. Isso é cultural. Eles não têm este carinho de término que grande parte dos brasileiros tem. O jeito que a família coreana trata aqui é muito diferente da família brasileira. E foi como eu falei no último vídeo que eu postei, que eu falei sobre quando a gente quase terminou e por que eu não tava falando como eu conheci meu marido. A gente acha que a gente tá sendo delicado, a gente tá sendo carinhoso, mas do outro lado, quem tá vendo, acha que a gente tá sendo realmente muito bruto. E eu falo o seguinte, por mim, tá? Hoje, depois de 5 anos morando aqui na Coreia, me relacionando com outros coreanos e vendo como eles se tratam, onde eu moro, tá, gente? Porque pode ser que de outra parte seja diferente o tipo de tratamento. E eu converso com a minha mãe, com os meus irmãos, vira e mexe, eu viro pra você, que você tá brigando comigo, por quê? E eles não estão brigando. Mas o jeito que eles falam é como se eles estivessem brigando. Eu falo, não, então calma, então respira. Pra mim, você tá brigando. Não, Camila, eu estou só conversando. Eu falei assim, não, você não tá só conversando. Mas é o jeito. E assim, não tem como mudar, né? Igual eu não vou mudar, eles também não vão mudar. Tem amigas minhas que mandam piadinha pra mim no zap, né? E eu olho meio torto e falo assim, nossa, que coisa, né? Aí eu paro e falo assim, não, calma, Camila. Você tá muito chata, não é pra ser assim. Eu acabei desacostumando com esse jeitinho de lá. E eu sei, tá, gente, que as pessoas que estão falando comigo, elas não estão brigando, elas não estão sendo mal educadas, nada disso. É só o jeitinho. Acho que eu fiquei chata, né? E, assim, eu tive uma vantagem muito grande com o Jun. Quando eu conheci o Jun já estava morando na Europa há 2 anos. Então, quer dizer, o que ele tinha pra abrir de mente, ele abriu. Então, ele aceitou muito bem várias coisas minhas, que foi a sorte. E eu contei também com sogros que queriam o melhor pro filho dele. Então, independente da mulher que ele escolhesse, os sogros iam ajudar a dar certo. Eu nunca tive nenhum problema com os meus sogros. Se vocês verem os vídeos, não tem problema. Aconteceu no comecinho alguma coisa? Sim, claro. Questão cultural. Até eu entender onde estava sendo o problema e eles entenderam onde era comigo, a gente teve uma outra conversa. Nem foi atrito. E nem foi suficiente pra ter briga. Eu gravo um vídeo depois falando quais foram esses pontos pra vocês entenderem melhor. Mas enfim, eles nunca fizeram um A pra atrapalhar o relacionamento da gente. E eu vou deixar linkado um card aqui que foi quando o Jun foi pro Brasil e ele fala sobre alguns pontos, né, sobre a comida, sobre o jeitinho do brasileiro e tudo mais, na visão dele. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários, que aí eu faço depois um vídeo separado explicando melhor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e te vejo no próximo. Tchau, tchau!